Bom dia, meus amigos! É mais um Viagem pela Bíblia começando aqui nesta manhã de sexta-feira. Que bênção! Oh, glória a Deus, né? Mais uma sexta-feira, mais um dia aí, né? Mais uma semana. Dia 22 de dezembro, chegando o Natal, né? Época boa de reunir a família. Época abençoada, né? E hoje a nossa viagem vai ser uma viagem assim, múltipla, né? Com muitos assuntos, pois hoje nós vamos fazer um especial de Natal. Estarei aqui, com a graça de Deus, respondendo algumas perguntas, né, que alguns ouvintes deixaram aí. Iremos aí tirar dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Muito bem. E eu já vou começar com uma aqui, do Lair Silvestre, de Diadema. Ele pergunta sobre o Natal, se Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro, ou se nasceu em outra data, e ele pergunta até qual data que é. Bom, senhor Lair, a resposta da sua pergunta, não se sabe exatamente qual a data em que Jesus nasceu. Uma coisa é certa, não foi dia 25 de dezembro. Tá? Isso aí já é sabido já, que não foi dia 25 de dezembro. Quem colocou essa data do nascimento de Jesus como dia 25 de dezembro, eu já vi algumas afirmações, né? Já vi pessoas dizer que foi o Constantino, que foi quem fundou a Igreja Católica. Já vi também outras referências que dizem que foi um papa, né, outra pessoa, né, foi um papa que colocou o nascimento de Jesus como dia 25 de dezembro, mas é sabido que não foi dia 25 de dezembro. Né? Já vi uma teoria que diz que tinha uma festa do Deus Sol, que era feita dia 25 de dezembro, que foi o imperador Constantino que colocou dia 25 de dezembro, porque o pessoal comemorava na época o Deus Sol no dia 25 de dezembro. Constantino havia se convertido, né, ao cristianismo, e ele queria colocar então na data do Deus Sol uma comemoração do nascimento de Cristo, para forçar as pessoas a comemorar o nascimento de Cristo em vez do Deus Sol. Tem essa teoria. Mas já tem outras teorias que falam que foi outros motivos. Então, assim, não se sabe ao certo o porquê que colocaram dia 25 de dezembro. Mas uma coisa é certeza, sabe-se com precisão que não foi dia 25. Bom, em que dia que foi? A Bíblia não diz qual a data do nascimento de Jesus. Mas aí eu já vi teorias também, né, pessoas que falam, baseado em dados históricos, né, que Jesus pode ter nascido em outubro, e também já vi teorias aí falando que pode ter nascido em abril. São as duas que eu já vi, abril ou outubro, né? Não sabe ao certo, por algum motivo a Bíblia não fala, né? Não fala qual foi a data do nascimento, o dia do nascimento, não fala. Mas sabemos que não foi dia 25, tá, Lair? Mas não é problema comemorar o nascimento, né? Porque como a gente não sabe a data certa, existe essa data que no mundo inteiro é comemorada, eu assim não vejo problema, não é pecado, não é problema comemorar o nascimento de Cristo, né? No dia 25, mesmo sabendo que não é, mas como fosse uma simbologia, né? Simbolizando o nascimento de Cristo, o dia do nascimento de Cristo. Não é problema comemorar. Tá bom, Lair? Nosso abraço a você, nosso querido ouvinte. Uma outra pergunta que chegou aqui para nós é de um ouvinte de Santo André. E ele pergunta o seguinte, eu vou ler aqui o que ele está perguntando. Ele diz assim, eu oro muito, peço muito a Deus, mas as coisas estão difíceis para mim. Sou da Assembleia de Deus. No momento, não estou indo com frequência aos cultos, mas minha vida é pedir diretamente a Deus por uma luz. Eu gostaria de saber o porquê de eu crer tanto em Deus, mas parece que as coisas não fluem como eu desejo. Então, vamos tentar responder aqui
para esse nosso amigo aqui, eu não vou falar o nome dele aqui, mas tem o nome dele aqui, esse nosso ouvinte aí. Então, meu irmão, vou responder para você o seguinte: muitas das vezes parece que as coisas estão dando errado para a gente, né? Que a nossa vida está meio parada, né? Que a coisa não flui, não vai. Mas veja José na Bíblia, né? Você já deve ter ouvido a história de José. José foi vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos. Depois, José chega no Egito como escravo. Ele está na casa de Potifar. Potifar gosta de José, acha ele muito competente, estima muito José. Mas a esposa de Potifar arma contra José, diz que ele tentou agarrar ela, mas era mentira. E o marido o Potifar, marido da mulher, acreditou na mulher. Resultado, José foi preso. Então, José os irmãos tinham tentado matar ele, jogaram ele dentro do poço por inveja, né? Por inveja, porque é um sonho que ele teve. Foi vendido como escravo, né, pelos irmãos. Os irmãos falaram para o pai dele que ele tinha morrido. E aí José chega no Egito como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar. Quando as coisas começam a querer melhorar, quando vê piora de novo, vai José para a cadeia. Mas José nunca deixou, meu irmão, de buscar a Deus, orar a Deus e honrar a Deus, né? Ele nunca deixou de buscar a Deus, ele sempre foi temente a Deus. E Deus o honrou. Ele interpretou o sonho de Faraó que ninguém deu conta de interpretar. Na verdade, não foi ele, né? Foi Deus que revelou para ele. E a partir daquilo, a vida dele mudou. Deus levantou ele como o quê? Ele virou depois governador do Egito. Depois de Faraó, José era a maior autoridade no Egito. E depois aconteceu que os irmãos dele, que tinham vendido ele como escravo, foram lá no Egito, porque onde eles moravam teve uma fome muito grande. E eles foram no Egito pedir alimento. Pedir ou comprar alimento. Quando vê, era José o governador. E eles conversando com José, não conheceram José, mas José conheceu eles. Talvez aquele ditado, né? Quem apanha nunca esquece. E José depois, aí o pai deles também foi lá, né, ao encontro de José, e José revelou: eu sou o irmão que vocês queriam matar. E a Bíblia diz que eles ficaram sem chão, né, os irmãos de José, né? Tamanha a vergonha, vamos dizer assim, né? Tamanha vergonha e arrependimento do que fizeram, né? Eu creio que eles se arrependeram também, né? Porque estavam passando fome e o irmão que eles tentaram matar é quem ia ajudar eles. E aí, né, José, então, foi ali colocado, né, numa posição alta. E Deus honrou José, inclusive, Deus honrou ele até mesmo colocando ele numa posição acima dos irmãos e fez os irmãos que queriam matar ele chegar diante dele para pedir comida. Olha para você ver, né? E a história é bonita, né? José era um homem de Deus, passou muita luta, muito sofrimento, mas não abandonou a fé. Então, meu amigo, meu irmão, o que eu te falo é isso. Lembre-se de José. As coisas estão difíceis para você, parece que não está dando certo, está difícil, mas continue, avance, não pare, porque a vida é essa, né? Às vezes a gente passa um momento difícil mesmo, mas honre a Deus, ore a Deus, nunca abandone a sua fé. Quando tudo estiver dando errado, faz igual o apóstolo Paulo fala: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, se você estiver num momento de luta, de fraqueza, aí que você vai mesmo, mergulha mais ainda, vai mais fundo ainda, que Deus vai te honrar. Todos na Bíblia que honraram a Deus, que não saíram do caminho de Deus, Deus honrou. Pode olhar. Né? Então, lembra sempre de José, que é um homem de Deus e é exemplo para nós. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. E tem mais uma pergunta aqui. Pergunta da dona Eva, que é moradora de Santo André. Dona Eva pergunta o seguinte: algumas religiões não acreditam em santos. Eu gostaria de entender sobre isso, né? Por quê? Dona Eva, é o seguinte: por que algumas religiões, igual a senhora disse, né, não creem nos santos, nas estátuas, né? Por quê? Porque a Bíblia fala pra gente não ter em casa, não prestar culto a elas, que é só Deus que a gente deve adorar, só Deus que a gente deve venerar, só Deus que a gente deve prestar culto. Venerar e adorar é sinônimo, tá? Pode olhar no dicionário que é sinônimo.
Vou ler para a senhora Êxodo capítulo 20, versículo 2. Vou ler a partir do versículo 1. Aqui estão os 10 mandamentos na Bíblia, né? Os 10 mandamentos da Bíblia está aqui. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E depois continua, né? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas veja o que a palavra de Deus falou para nós, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Então, dona Eva, a Bíblia proíbe. Por isso que muitas religiões, né, não creem, porque elas estão obedecendo à Bíblia. A Bíblia proíbe de adorar, ou até mesmo de ter. A gente leu aqui, né, não é nem para fazer, né, nada do que tem acima do céu. Nem na terra, não é para fazer nada não, nenhuma estátua. E nem prestar culto a elas. E o Salmo 115 fala assim, ó. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Versículo 4 que eu estou lendo, tá? Vamos ler a partir do versículo 3. Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai de sua garganta. E tornam-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e seu escudo. Então aqui também a Bíblia nos orientando a crer no Senhor, né? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E aqui depois fala que prata e ouro são deuses de outras pessoas e vai falando. Tem boca que não fala, tem olho que não vê, ouvido, né, e não ouve. Então, dona Eva, esse é o motivo, tá? E aí acontece o seguinte, né? Maria, muita gente se pergunta, evangélico não crê em Maria, não sei o quê. Maria é uma mulher de Deus, Maria é uma mulher santa. Santo na Bíblia não significa que não tem pecado. Santo na Bíblia significa separado do pecado. Então existem mulheres santas até hoje. Tem mulheres que são santas. Uma mulher que vive uma vida separada do pecado é uma mulher santa. Ela até pode pecar de vez em quando, mas ela pede perdão, se arrepende igual Maria. Maria também, com certeza, teve algum pecado, mas se arrependia, pedia perdão a Deus. Lembrando, né, que a Bíblia diz que todos nós pecamos. Então, todo ser humano que pisou nessa terra, a não ser Jesus, pecou em algum momento da sua vida, né? Não estou dizendo pecados, se são pecados graves ou pecados menos graves, mas a Bíblia diz que todos nós pecamos. E ela precisava do Salvador. Ela também precisava de Jesus, seu Salvador, né? E Maria é uma mulher estimada, exemplo para todos nós, inclusive exemplo para as mulheres, porque foi escolhida por Deus, né? Foi um casal que Deus escolheu para trazer Jesus aqui na Terra, né? Maria e José. Lembrando que José é pai adotivo de Jesus, não é pai biológico. Pai biológico não, né? Jesus é filho de Deus, né? E é filho de Maria, porque foi gerado por Maria, no seu ventre, né? Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Então, é errado ter alguma estátua, adorar, ajoelhar, prestar culto a ela. Não é correto, de acordo com o que a gente leu aqui, né? Pois você leia na sua casa, Êxodo capítulo 20. Leia o capítulo 20 de Êxodo e o Salmo 115, que você vai entender, tá? E a Bíblia também diz que o único intermediador entre nós e Deus, o único intercessor entre nós e Deus é Jesus Cristo. Está lá em Timóteo, na carta de Timóteo. Então, o único intercessor entre nós e Deus é Jesus Cristo.
Agora, as pessoas que foram santos, que tiveram uma vida dedicada ao reino de Deus, pessoas que vivem até hoje uma vida dedicada ao reino de Deus, pode até ter admiração nossa, mas não são nossos intercessores e nós não podemos ter estátua nem fazer estátua deles. Adoração somente a Deus, venerar, adorar somente a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, ele diz isso na Bíblia. E o autor e consumador da nossa fé, que morreu na cruz por nós, é Jesus Cristo. Então a ele vai a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto. Podemos admirar, pessoas santas de Deus, mas adoração, prestar culto somente a Deus. Amém? Está entendido, dona Eva? Um abraço para a senhora. E eu encerro aqui o nosso programa de hoje, com essas perguntas, respostas. Passou tão rápido, Rapidinho passou. E eu queria encerrar o programa hoje de uma forma um pouco diferente. Não vai ter nem o trenzinho aqui para encerrar. Só queria encerrar com esse versículo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meus queridos, Jesus nasceu para trazer vida e vida abundância. Ele é o seu Salvador, o seu Senhor. Só a Ele darás culto. Ele é quem te tirou do império das trevas. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Comemore o nascimento dele. Ore a Deus. Junta sua família, reúne sua família e tenha um momento gostoso e ore, fale de Jesus. Ore a Ele, converse com Ele, agradeça a Ele por tudo que Ele faz por nós e por você também. Tenho certeza que Ele está olhando por você. E a gente encerra o programa aqui. Eu desejo um Feliz Natal a todos vocês e um forte abraço. Um Feliz Natal, Kaique. Feliz Natal, ouvintes. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não